Muito bem, queridos. Aqui ainda dentro dos evangelhos, agora eu vou pegar um trecho aqui em Lucas 23, onde aparece a expressão descansaram. É claro que como se fosse a conclusão, abre aspas, do livro da lei. Então, esse trechinho que eu vou ler aqui para vocês e vou passar aqui como se fosse uma introdução, eu pretendo gravar mais a fundo dentro deste ponto ainda, mas hoje eu quero só apresentar uma ideia aqui, por enquanto, para a gente ir meditando e trabalhando o assunto. Diz assim, ó, versículo 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. A pergunta que eu faço é qual que é o dia da preparação? O dia da preparação é um pouquinho antes do sábado. Esse pouquinho pode ser um pocão também, porque como a gente fala de uma semana que tem 7 dias, para o Senhor Deus é 7 milênios. Então, quando Cristo executa o sacrifício e ressuscita ao terceiro dia, ele alcança quem viveu no domingo, na segunda e na terça, quarta, quinta e sexta-feira também. Então, ele alcança todas essas pessoas. E todas essas pessoas que foram alcançadas por Cristo fazem parte da tal preparação. Você vai ver que desde o Gênesis começa a falar de sandália nos pés, e vai lá na carta aos Efésios, lá no capítulo 6, quando Paulo está falando das armaduras de Deus, né, a multiforme maneira de Deus trabalhar, na verdade, e quão poderoso ele é para usar. E uma delas tem que calçar os pés, preparação do evangelho da paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Esse termo está nos profetas, está lá no livro do Apocalipse, tem no Novo Testamento, não que o Novo Apocalipse não faz parte, né? É que lá no livro do Apocalipse já está partindo com o finalzinho, né? Então, essa questão da preparação aponta um pouquinho antes do sábado. Só que é a conclusão do corpo, é o final do corpo. Aqui a gente está lendo um contexto literal do corpo físico de Jesus. Verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus seguiam, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então, outra expressão, né? As mulheres que vieram da Galiléia, mulheres fala de nações. As nações que vieram da Galiléia dos gentios, ou o mar da Galiléia, o mar dos gentios, tem várias expressões para trabalhar, né? É literal, mas aponta para várias direções até os confins da terra. Então, essas mulheres apontam para o povo de Deus, ou para o reino do norte, que voltaria. Como conclusão, abre aspas, da lei, porque assim que Cristo morre, ele cumpre aquilo que foi falado dele na lei. E aí, quando ele ressuscita, entra em vigor a nova aliança. Verso 56. Então se retiraram para preparar os aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então elas descansaram. Por que elas descansaram? Certamente foi um dia de sabate, um descanso, do qual foi exigido na lei, descanso literal. Descansaram segundo o mandamento. Mas qual mandamento? Aquele que você trabalha 6 dias e no sétimo você descansa. Por conta não dá para entrar agora em detalhes, né? Mas por conta da contagem das festas fixas, perpétuas, santas, as festas do Senhor, então, dependendo da data, poderia chegar no meio da semana, o Shabat, o descanso, por conta da festa. Então, voltando aqui para o verso 55, as mulheres que tinham vindo da Galiléia aponta para o povo do norte que vieram para preparar o corpo, sabe, passar perfume, fazer toda aquela preparação que ocorria quando alguém morria, sabe, tinha passar bálsamo, tinha todo aquele ritual de perfumaria, de todas as coisas para preparar o corpo. Aí elas colocaram o corpo lá no túmulo, envolto em faixa, sabe, todo o tratamento, tudo aquilo que precisaria ser feito, e descansaram no segundo mandamento. Então, também lá no livro do Apocalipse, lá no capítulo 14, vai se repetir novamente a mesma expressão, só que lá é a conclusão, porque lá de fato entrou o sábado. Então, lá a expressão, eu vou ler, na verdade, eu vou ler lá. O capítulo 14 tem várias informações, né? Não dá para a gente, vamos dizer assim, falar de todos os pontos que está sendo falado, né? Ali fala dos 144 mil que foram comprados da terra. Paulo fala em Coríntios, nós fomos comprados por preço. Você tem que fazer as ligações, né? Lá no livro do Apocalipse está compactado a informação. Mas tem nas cartas, né?
seguem o Cordeiro, o mesmo que quem recebe Jesus segue o Cordeiro, os 144 seguem, são virgens porque foram purificados, sabe? Não se prostituíram com as nações. Tem toda a explicação. Eu vou ler desde o 12, Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Porque um pouquinho acima falou dos decapitados, das pessoas que venceram a besta, que não colocaram a marca, não adoraram a besta, nem seu nome, o número, etc. Aí o verso 12 fala da perseverança deles, porque eles têm fé em Jesus e guardaram os mandamentos. Verso 13. Então vi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos. Lembra de Jesus com morto e as mulheres preparando o corpo dele? Que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas obras, das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Consegue fazer conexão? O mesmo que Cristo praticou, não estou comparando que a gente vai fazer igual, mas as obras dele fez com que ele descansasse, isto é, o corpo tombou para cumprimento de profecias. E tudo o que aconteceu no corpo dele quando ele morreu, profetiza, sinaliza coisas que aconteceriam no corpo dele espiritual. Percebe? Então eles descansaram, mas descansaram conforme o mandamento, porque tem que trabalhar 6 dias, no 7º descansa, pois as suas obras os acompanham. E aqui, inclusive, refuta o calvinismo, né? É as obras dos 144 mil. É as obras daqueles que descansaram, os acompanharam. Lá na carta aos Hebreus, a gente leu nas gravações passadas, de que as obras dos que não entraram no descanso, não descansaram, porque Josué não deixou, não tiveram obras, porque eles escolheram não ter obras. Livre-arbítrio, né? Então, sim, as obras nossas é que vai condicionar a gente, ou descansar ou não. Então, aquela falácia de Calvino, de calvinismo, tanto raiz quanto moderno, é salvo pela graça e não por obras, não é bem assim. Obras, sim. Verso 14. Aí vai falar da vindima, né? Para ceifar a videira da terra, a videira falsa, porque Cristo é a videira verdadeira, nós somos ramos que estamos ligados nele, sem nele. Se não estivermos ligados nele, a gente não dá fruto. E aqui está a videira falsa. O anjo vai passar foice, está lá em Joel 2,13 também, esse contexto aqui. Na verdade, é no verso 11 que vai falar do pessoal que não tem obras, dos pessoal que não entrou no descanso e pecaram para a morte de fato, morte eterna. Verso 11 diz assim, ó. Vou ler o 10 e o 11 para a gente contextualizar melhor. Também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta, que adoram a sua imagem, que quer que receba a marca ou o seu nome. Aí entra o verso 12 do qual eu li, que fala do descanso da igreja, do corpo de Cristo. Um pouquinho antes falou de quem não entrou para o corpo e pecou para a morte. Ali não tem descanso. Está vendo o trocadilho? E Jesus fala nos evangelhos também essa expressão, né? De ir para o lago de fogo. Então, queridos, aqui eu encerro o vídeo falando aqui um pouco não, né? Uma porção a respeito de guardaram, descansaram segundo o mandamento. Então, no livro da lei, sim, na literalidade, tem que descansar o 7º dia. E as mulheres, aqui no fato, né, que acompanhavam Jesus, que seguiam Jesus, praticaram o que estava na lei, descansar conforme o mandamento. Ao descansar e fazer tudo aquilo com o corpo de Cristo, profetizou o espiritual que ocorreria em proporção global no corpo de Cristo de forma espiritual. Fechou, queridos? Agora sim, então eu encerro o vídeo aqui e, permitindo Deus, a gente continua gravando porque tem mais coisas a serem faladas a respeito do sábado.